paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que Deus possa abençoar a tua vida, né? É uma alegria falar com você, mas ao mesmo tempo é uma tristeza ver essa igreja cheia de banco e vazia de pessoas, mas não vazia da glória de Deus. Graças a Deus, Deus, Ele não está limitado à quantidade de pessoas. Deus se manifesta onde tiver um coração exercendo a fé na pessoa bendita de Jesus, então ali Ele se manifesta. Deus é Espírito, diz a Escritura Sagrada no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, ou seja, nós não depende de lugar, muito embora precisamos reconhecer, esse lugar é maravilhoso, gente. É muito bom poder entrar no teu lar, é muito bom poder entrar na tua casa, trazendo uma palavra de fé, trazendo uma palavra de esperança, para abençoar o teu coração nesses dias de tanta agonia, nesses dias de tanta incerteza. A certeza que nós temos é que Deus está conosco. E eu quero que você, sem demora, abra sua Bíblia, você que está em casa, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus. Peço que você acompanhe a palavra de Deus. O tema de hoje, próximo passo. Esse é o nosso tema dessa noite. Próximo passo é o tema que nós vamos dissertar nessa noite, que Deus colocou no meu coração para falar com você acerca da Escritura Sagrada. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46, e foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Glórias ao nome de Jesus. Queridos, esse texto é um dos textos mais conhecidos da Escritura Sagrada. Fala do cego de Jericó, um personagem bíblico que eu mesmo já ouvi a miúde pregadores trazendo as suas mais lindas mensagens teológicas, teses e pregações e sermões esboços acerca desse personagem bíblico. Eu mesmo já perdi a conta de quantas vezes já preguei acerca do cego de Jericó. E toda vez que eu vou mergulhar na Escritura para ler um pouquinho o texto, eu sempre aprendo uma coisa diferente na Escritura Sagrada, e isso é um mistério, isso é maravilhoso, o espírito de revelação que Deus nos dá. Agora eu preciso dizer que esse cego, a Bíblia vai nos dizer que ele estava, a primeira coisa, assentado à beira do caminho. Ora, quem está na beira não está nem dentro e nem fora, está na beira do caminho, ou seja, está indeciso. E a Bíblia vai dizer, no meio-irmão de Jesus, Tiago, ele fala sobre indecisão. Eu escrevi um livro chamado O Poder de uma Decisão, e eu falo quão importante é a decisão na vida de uma pessoa, né? E eu digo que decisões têm consequências, indecisões têm muito mais. Então ele estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, guarde isso no seu espírito, essa palavra, e ouvindo que era Jesus. A pergunta que eu quero te fazer, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, acompanhando essa mensagem: quem você tem escutado no meio dessa crise? A Bíblia diz que ele estava ouvindo que era Jesus. Quem você tem escutado no meio dessa pandemia?
A quem você tem dado ouvidos, ao que você tem dado ouvidos no meio dessa situação tão caótica que se estabeleceu no mundo e muito mais agora em nossa nação e em nossa cidade? As pessoas que te mostram e sabem onde Jesus está? Porque nós pregadores levamos, um limite, um caminho muito tênue, é uma faixa muito tênue entre a razão e a fé e a razão. E aí não falta pessoas para criticarem os pastores que pregam a paz, que pregam a esperança. Porque há aqueles que preferem colocar terror no coração das pessoas. Gente, eu não preciso chegar aqui e ficar aterrorizando as pessoas, porque o Jornal Nacional já faz, porque os jornais já fazem isso, porque os telenoticiários já fazem isso, deixando as pessoas doentes, deixando as pessoas enfermas, deixando as pessoas para baixo, deixando as pessoas jogadas no chão. A minha função aqui é outra, mas não falta gente para falar, os pastores da autoajuda, os pastores isso, os pastores que pregam a esperança, que pregam a paz. Gente, eu nunca deixei de pregar Jesus, eu nunca deixei de pregar a salvação. Sábado passado nós ganhamos 6 almas para Jesus, mesmo online aqui, e a gente que ainda critica. Gente, não é porque a gente traz uma palavra de fé, de esperança, que nós deixamos de pregar a volta de Jesus, porque Jesus é a esperança, Jesus, a nossa certeza de encontrar Jesus, a salvação que Jesus nos dá, essa é a certeza que nós temos. Então nós pregamos essa certeza, nós pregamos essa paz, e a Bíblia vai dizer em João, que o ladrão, o diabo veio para roubar, matar e destruir, para fazer tudo o que está fazendo, e ele é eficaz, ele é eficiente para ser diabo, ele é eficiente. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse em 11:27, se não me falha a memória da Escritura, ou 10:27 de João: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração. Isaías 9:6 diz: o menino nasceu, o filho se nos deu, o governo, o principado estará sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Como que eu não vou pregar paz para um povo que está agoniado? Como que eu vou deixar de pregar paz para um povo que está atemorizado dentro de casa? A quem você tem escutado? As pessoas que te mostram e sabem o caminho onde Jesus está? Eu preciso dizer que Jesus está a um passo de você. Onde, pastor? Dentro da igreja? Vamos correr para dentro da igreja? Não, até está, também. Mas Ele está aí dentro da tua casa, irmão. E quer que eu te diga? Ele está no seu coração. Basta você escancarar, basta você rasgar o seu coração, e Jesus vai entrar, e Jesus vai fazer morada na sua vida, e a paz que excede todo e qualquer entendimento vai dominar o seu coração, o seu espírito. A quem você tem escutado? As pessoas que te mostram e sabem onde Jesus está? Ou as pessoas que te aproximam de Jesus? Porque tem pessoas que elas nos aproximam de Jesus. Eu sempre que falo, inclusive, viu, o pastor Alcione está aqui, que é auxiliar direto do culto de sábado. Eu, inclusive, no livro novo, eu cito você, viu, pastor Alcione? Só não falo o seu nome, mas eu cito você. Mas falo, bom, pastor Alcione, se eu der o microfone para ele pregar aqui, provavelmente muita gente vai entregar a vida para Jesus, porque ele é um grande evangelista, um grande ganhador de almas. Me aproxima de Jesus, te aproxima de Jesus. A mensagem do evangelho nos aproxima de Jesus. Ou você tem escutado as pessoas que te repreendem quando você está tentando acertar? Porque não vai faltar gente para te repreender. Olha o texto, vamos mergulhar no texto. Diz a Bíblia: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar. Ou seja, ele ouviu de alguém, ele ouviu as pessoas dizerem: Jesus o Nazareno vai passar, Jesus aquele que está curando vai passar. Olha, cego, você tem uma oportunidade, Jesus vai passar, não deixa passar essa oportunidade. Mas em contrapartida, a Bíblia vai dizer que quando ele começou a clamar, muitos o repreendiam para que ele se calasse. Ou seja, você tem escutado as pessoas que te aproximam, que te levam para Jesus? Ou as pessoas que ficam te repreendendo quando você tenta acertar, quando você tenta se levantar, quando você tenta exercer resiliência, quando você diz não vai dar certo, alguém logo diz não vai dar certo?
Você diz, não, eu vou fazer a faculdade, mesmo nesse tempo difícil, eu vou estudar, e eu vou prestar um vestibular, e vou entrar na faculdade. Alguém vai dizer para você, para com isso, não é hora disso. Você vai dizer, não, eu vou adquirir alguma coisa, porque é o meu sonho, e Deus vai me dar graça para pagar. Alguém logo diz para você, põe o teu pé no chão, não é hora de entrar em dívida. Muitos o repreendiam, para que ele se calasse, e o mundo cada vez mais tenta nos calar, o mundo cada vez mais tenta calar a nossa fé. E aí o que eu vejo no texto? Esse homem, ele sai do anonimato, ele sai da cegueira, ele sai da crise, para um lugar de vitória, para um lugar de bênção. Isso por quê? Por que esse homem, ele conseguiu? Existem muitas peculiaridades no texto, que se tempo eu tivesse para falar, eu gostaria de falar, mas o problema é que nós temos que ser muito rápido ainda, né? Temos que fazer um culto de no máximo aí 45 minutos, 1 hora. Mas a palavra de Deus diz que ele gritava, Jesus, filho de Davi. Um dos segredos desse homem receber um milagre, eu não tenho dúvida, foi quando ele disse, filho de Davi. Isso comoveu o coração do mestre. Isso comoveu o coração de Jesus. Por quê? Porque todo judeu sabia que o Salvador seria, em primeiro lugar, judeu. Porque esse foi um chamado que Deus fez para Abraão lá, começa lá em Gênesis capítulo 12. Depois, todo judeu sabia que ele viria da tribo de Judá. Depois, todo judeu sabia que ele seria da família de Davi. Ou seja, quando ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele reconhece a realeza de Jesus, ele reconhece o senhorio de Jesus. E aqui, querido que me ouve nessa noite, um dos grandes segredos para se ter vitória na vida, é sempre reconhecer o senhorio de Jesus em nossa vida, é reconhecer a minha pequenez, é reconhecer a minha condição de pecador, e a condição de Cristo Salvador, Cristo Senhor. Esse homem, ele sai do anonimato, da cegueira, da crise para a bênção. Isso porque ele não estava enxergando, mas ele estava ouvindo. Guarde isso no seu espírito, essa consideração é muito importante. Ele não foi curado porque ele estava vendo. Há muita gente que quer ser abençoado e quer ver, há muita gente que acha que só vai ser abençoado quando vê. Ele não foi curado porque ele estava vendo, mas Jesus ministrou a bênção na vida dele e ele foi curado porque ele ouviu falar de Jesus. Vou repetir, ele não foi curado porque ele estava vendo, mas sim porque ele ouviu Jesus. E sabe o que eu aprendo, irmãos? Que ouvir, às vezes, e na maioria das vezes, ouvir é mais importante do que ver. É muito mais importante ouvir do que ver. Porque ouvir é o passo que antecede a visão. Eu sei que é difícil guardar esse negócio na mente aí, mas guarde isso aí. Vou repetir. Ouvir é o passo que antecede a visão. Quer ver uma coisa? Feche os seus olhos na sua casa agora. Você que está aqui, feche os seus olhos. Tenta imaginar agora uma vaca com um rabo de jacaré, de cachorro, e coloca 2 asas nessa vaca. Imaginou? Pois é. Esse é o poder da palavra. Veja que coisa interessante. Você nunca viu um bicho desse tipo que eu falei, mas agora, porque eu falei, você imaginou e você viu. Ou seja, ouvir é o passo que antecede a nossa visão. Por isso você tem que tomar cuidado com o que você escuta. Você tem que tomar cuidado com o que você anda ouvindo. Você tem que tomar cuidado com quem você anda ouvindo. Porque quando Deus quer aumentar, e Deus quer aumentar a sua fé, Ele não usa seus olhos. Deus nunca vai usar seus olhos para aumentar a fé. Eu preciso ter fé, então eu preciso ver. Não. Mas Ele usa os seus ouvidos. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 10, verso 17, e você vai ver o que diz a Escritura Sagrada. É simples. Romanos capítulo 10, verso 17, o que vai dizer? E assim a fé vem
pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A minha versão diz assim: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A Bíblia não vai dizer que a fé vem por ver. A Bíblia não está dizendo que a fé vem por ver alguma coisa, mas ela está dizendo que a fé vem por ouvir alguma coisa. E no nosso caso, ouvir a palavra de Deus. Então volto a dizer, estou apenas na introdução ainda. Quem você tem escutado, meu irmão? Sabe, tem uma coisa interessante, né? Tem que tomar cuidado. Tem um macaquinho na internet que eles colocam assim, ele coloca a primeira mão no ouvido, não sei, a ordem eu não vou saber, mas coloca a mão no ouvido, depois ele coloca a mão na boca e depois ele coloca a mão nos olhos. Ou seja, é aquela velha, sabe aquela musiquinha que se cantava antigamente na escolinha bíblica dominical, quando eu era muito criança, muito tempo atrás? Cuidado boquinha o que fala, cuidado olhinho com o que vê, cuidado mãozinha. É mais ou menos nesse caminho. O que você tem escutado? O que você tem escutado? Quem você tem escutado? E a Bíblia vai dizer agora de um outro cego que eu quero falar. Eu falei primeiro do cego Bartimeu, vou falar de dois personagens bíblicos, ambos cegos. O segundo personagem está em Marcos 8:22, diz assim a palavra de Deus: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Precisamos entender, queridos, que esse texto fala de um outro cego, que agora ele não ouve falar de Jesus, ninguém falou de Jesus para ele, mas a Bíblia, ela é muito clara, ela é muito enfática. Trouxeram um cego rogando-lhe que o tocasse. A palavra trouxeram-lhe, ou seja, levaram ele até Jesus. As duas coisas que eu quero que você guarde no seu espírito nessa mensagem é o que você ouve, o que entra no seu ouvido, e quem te leva a Jesus, quem te aproxima de Jesus. Ele não estava escutando ninguém, mas estava cercado de pessoas que o levaram ao lugar certo, e isso é importante. Queridos, é importante ter alguém que nos leve a Jesus, é importante ter alguém que nos aproxime de Jesus. O marido precisa aproximar a esposa de Jesus, a esposa precisa aproximar o marido de Jesus, os filhos, os pais, os filhos. Nós como igreja precisamos aproximar as pessoas de Jesus. Ele não estava escutando ninguém como o cego Bartimeu ouviu falar de Jesus. Não, agora ele estava cercado de pessoas que levaram ele ao lugar certo. Se você for ver o caso do paralítico, a Bíblia vai dizer que havia um homem paralítico e os seus amigos, porque para fazer isso é só amigo que se importa com o outro, só amigo que se dá valor para a dor da outra pessoa. E eles pegam aquele homem na cama, erguem a cama, levam até onde Jesus está, tiram o telhado e baixam aquele homem até onde Jesus está ensinando, porque a multidão apertava, a multidão estava lotando aquela casa, de modo que ia dar um trabalho muito grande, e quem sabe não iam nem conseguir chegar até Jesus pela porta da entrada. Por quê? Porque, irmão, as pessoas muitas vezes não estão nem aí para os nossos problemas. A verdade é que cada um luta pelos seus interesses, mas aqui nós temos 4 homens, amigos, que levaram esse homem paralítico até a presença de Jesus. Infelizmente, nesse tempo, muita gente não sabe o que fazer. Nesse tempo de agonia, guarda isso. Nesse tempo de agonia, muita gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, qual a melhor decisão tomar, se vai ou se fica ou se vai, se casa ou se compra uma bicicleta, como diz o outro. Pastor, eu não sei o que fazer da vida, eu estou desesperado da vida, porque estão totalmente perdidos. E quem sabe, meu amigo, meu irmão, esse seja o seu caso nessa noite. Quem
Quem sabe você está perdido, mas há salvação para você nessa palavra. Então eu quero falar para você sobre 3 motivos para você aceitar o processo de não ver o próximo passo, ou seja, 3 motivos para você aceitar o processo de não ver o próximo passo. Sabe aquela cegueira que você está passando nesse momento, que você não consegue ver nada na frente? Você não consegue ver uma luz, como diz o outro, uma luz no fim do túnel, e se você está vendo uma luz, corre porque é o trem que está vindo. Não, então eu preciso dizer em primeiro lugar, que Deus, o nosso Deus, por mais que você não goste, o nosso Deus é processual. Processo é lento, processo é demorado, o processo não se desenrola de um dia para a noite, vai tempo, e Deus, o nosso Deus, Ele é processual. Então a primeira coisa que eu aprendo é que Deus fala comigo, Deus fala com você no meio dos tempos difíceis. Quando você não consegue enxergar, Deus fala com você. Deus está sensibilizando, você não está percebendo, mas Deus está sensibilizando os seus ouvidos nesse tempo de escuridão que você está passando. Sabe esse tempo ruim que a gente passa? Sabe aquele tempo que você parece que não está ouvindo nada, parece que você não está enxergando nada, parece que você não está vendo nada, você vem para a igreja, a mensagem não fala, você canta louvores, você não sente nada, é porque Deus, mesmo nesse tempo de escuridão, Deus está sensibilizando os seus ouvidos espirituais, e até porque é a melhor hora para Ele. Nessa hora de escuridão, é a melhor hora para Deus agir na nossa vida. Por quê, pastor? Porque nós não estamos tão cheios de nós mesmos. Uau, isso é muito forte. Na hora da escuridão, quando a gente está passando por uma cegueira espiritual, que eu não consigo enxergar o próximo passo, que eu não sei o que fazer, que eu não sei para onde ir, é a melhor hora para Deus agir na nossa vida, porque nós, nesse momento, estamos na dependência dEle, estamos na dependência do Espírito Santo. Então Deus fala, a primeira coisa, Deus fala com você no meio dos tempos difíceis, e Ele vai falar com você. Quem sabe Deus está falando, quem sabe não, tenho certeza, Deus está falando com você nessa noite. Em segundo lugar, tudo isso contribui para que você fique no ponto preferido de Deus. É porque Deus tem o ponto preferido dele, nós temos o nosso, Deus tem o dele. Sabe quando você vai numa churrascaria? Ah, que coisa boa uma churrascaria, meu Deus. Tem gente que ama uma picanha, aquela picanha pentecostal com alho e óleo, meu Deus do céu. Já pensou? Tem gente que ama aquela picanha no sangue, parece que o boi está vivo. Quando o cara corta, aquela vaca sai miando lá, miando não, sai, sei lá, falando o quê. Aí você fala, não, eu quero no ponto, eu quero mais passado, é exatamente isso. Sabe, tudo que tem acontecido às vezes na nossa vida, em nossa vida, é para que nós cheguemos ao ponto preferido de Deus. E o pronto, aí você vai perguntar para mim, pastor, como que eu sei qual é o ponto preferido de Deus na minha vida? Pois eu vou te falar, não precisa nem fazer segredo. Você sabe qual é o ponto preferido de Deus para a vida de cada um? É a dependência dEle. É a dependência, a Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção, confiaremos no nome de Jesus. Salmo 51, 17, ele diz assim, que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deixa eu ver o texto direitinho, Salmo 51, 17. Salmo 51, 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ou seja, queridos, Deus, Ele está sensibilizando e aprimorando o seu coração. É isso que Deus está fazendo nesse momento tão difícil que nós estamos passando como pessoa. E aí, gente, tem pessoas que estão melhorando. Em contrapartida, o que tem de gente piorando também é uma coisa de louco. E em terceiro e último lugar, para a gente encerrar aqui, no processo
o que acontece? O passado e a forma do passado vão desaparecer. Ou seja, aquilo que você era vai ficar para trás. Aquilo que você fez vai ficar para trás. Você melhora no processo. Quando chega ali no final, você está melhor. Você é curado no meio dessa dor. E eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai ser curado dessa dor. Eu quero profetizar que se o teu problema é físico, recebe cura física em nome de Jesus, porque a palavra me garante isso. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Somos sarados pelas chagas, pelas pisaduras de Jesus. Podemos reivindicar a cura divina. É uma das doutrinas cardinais da nossa igreja. Jesus Cristo cura, Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Recebe cura dentro da tua casa, você que está enfermo, você que está num leito de enfermidade, quem sabe me ouvindo no hospital agora, com lágrimas nos olhos, atemorizado, com medo do Covid, do coronavírus, das infecções hospitalares. Eu quero profetizar vida para você em nome de Jesus. Quem sabe você está em casa agora no câncer, com AIDS. Quem sabe você está em casa com dores na coluna. Você está em casa há dias trancado dentro de casa, não aguenta mais. Os problemas psicológicos, os fantasmas na alma, as tatuagens na alma, fantasmas psicológicos estão te atacando toda hora, te atormentando. Eu quero profetizar paz para a tua vida, e que essa palavra que eu estou pregando aqui possa entrar no teu lar agora, e que quando desligar aqui esse culto, você possa sentir uma paz dentro da tua casa, e que essa noite você possa dormir bem, amanhã você possa descansar para um dia de vitória, um domingo abençoado em família. Se Deus tem te dado vida, vamos celebrar a vida, vamos viver a vida da melhor forma possível. Queridos, Deus pega aquilo que não vai te... Sabe o que Deus vai fazer? Oh, glória a Deus, eu fico empolgado, irmão. Deus pega aquilo que não vai te servir mais para o futuro e vai deixar lá no teu passado. É isso que Deus vai fazer com você. Esse é o poder do nosso Deus. Pega aquilo que não serve mais em nós. Eu ia falar a palavra não presta mais em nós, né? Aquilo que não serve, aquilo que não presta, aquilo que não tem serventia em nós, lá no futuro não vai adiantar nada, Ele vai fazer ficar lá no passado. Então, concluindo aqui nessa noite, para você firmar bem isso, Deus está sensibilizando os seus ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo nesse momento difícil, irmão. Vamos orar, vamos clamar, vai para as madrugadas, dobra o teu joelho, busca a Deus. É um tempo de comprometimento, é um tempo de alinhamento, é um tempo de chamamento, é um tempo de engajamento na obra de Deus. Não é hora de brincar de ser crente, não é hora de brincar de ser de Jesus, não é hora de brincar de ser evangélico, mas é hora sim de carregar a nossa cruz. Também é hora de pregar o evangelho, doa quem doer. É hora de continuar falando do plano da salvação, sim. É hora de continuar falando de cura divina, sim. É hora de continuar falando de paz, sim. Muito mais agora é hora de falar de esperança. Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que pode me dar esperança. Traga à sua memória as coisas boas que já te aconteceram. Se Deus já te abençoou, vai te abençoar muito mais. Se você tem promessa, Deus vai cumprir promessa na tua vida. Então Deus está sensibilizando os seus ouvidos nesse tempo de escuridão. Veja, queridos, aquele cego Bartimeu, ele não enxergava, mas ele tinha os ouvidos sensíveis. A Bíblia diz que ele ouviu falar que Jesus ia passar. Irmãos, ele não conseguia enxergar, mas ele conseguia sentir. E sabe, eu preciso enfatizar que nós sempre conseguimos sentir quando Jesus está chegando. E eu quero dizer nessa noite que eu sinto a presença do Cristo, do homem de Nazaré, e ele está passando aqui, Ele está passando na tua casa, Ele está entre nós nessa noite. Aleluia. Sensibilidade, seja sensível, meu amado, seja sensível ao toque do Espírito Santo de Deus. Seja sensível à palavra de Deus, seja sensível às palavras de Jesus, seja sensível ao que o Espírito quer fazer contigo, meu irmão. Em segundo lugar, Deus está sensibilizando e aprimorando o seu coração. Sabe o que Deus está fazendo? Trazendo humildade para o teu coração.
É o que Deus vai fazer na tua vida, sabe? Deixa Deus trabalhar na humildade no teu coração, porque o orgulho faz você, olha essa frase, essa semana eu montei essa frase, o orgulho faz perder tempo, vai fazer você perder tempo, enquanto você devia estar desfrutando de alguma coisa. Sabe quanta coisa você deixa de desfrutar, porque você é orgulhoso muitas vezes? Quantas vezes você deixa de ser abençoado porque você deixa, muitas vezes, o orgulho tomar conta do teu coração? Eu não vou pedir oração, eu não vou ligar para o pastor, Edemir, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Não, irmão, é nessa hora que nós devemos deixar o Espírito Santo trabalhar e aprimorar o nosso coração na humildade, sermos humildes como Jesus foi humilde. E isso não quer dizer ser pobre, isso não quer dizer pobreza de espírito, não, isso quer dizer ser uma pessoa humilde no seu espírito, no seu interior. E em terceiro e último lugar, gente, Deus pega aquilo que não vai te servir para o futuro e vai deixar no passado, como nós já falamos, ou seja, vai ficar enterrado lá no passado. Então, encerrando essa palavra dessa noite, o cego, a Bíblia vai nos dizer que ele clama por misericórdia a Jesus. Ele clama por essa misericórdia, e ele diz, eu já disse aqui, volto a dizer, misericórdia, a junção de duas palavras, miseres mais córdia. Miseres vem da miséria, córdia vem do coração. Quando fala misericórdia, você está dizendo, olha a minha miséria com o teu coração, Jesus. E aquele homem, ele clamou a Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa é a grande oração que nós devemos fazer nessa noite. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe qual é o ensinamento que eu aprendo? Tem muitos ensinamentos nesse texto. Você já percebeu que a multidão, a Bíblia diz que muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, ou seja, cego miserável, você está atrapalhando o culto. Ó cego, fica quieto, Jesus está passando, tenha reverência. Ó cego, por favor, Jesus está passando e você está gritando aí como um louco. E a Bíblia vai dizer que ele clamava cada vez mais. Eu acho que não faltou alguém para chegar para o cego e dizer assim, pastor Alcione, veja se você se enxerga cego, como se ele pudesse, né? É uma expressão, né? Mas a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. Mas no versículo 49, olha que interessante isso, parou Jesus e disse, chama o homem. Ou seja, aqueles mesmos que mandaram o cego calar, Jesus dá ordem, vai lá e chama ele. Ou seja, eu não posso de maneira nenhuma pensar que o meu milagre está na boca das pessoas. O que eu aprendo? O teu milagre, meu irmão, não está na boca das pessoas, não está na boca da multidão, mas o teu milagre está na palavra de Jesus. O teu milagre não está no pensamento do vizinho, o teu milagre não está naquela palavra que foi lançada contra a tua vida, aquela palavra de maldição que foi lançada contra a tua família, o teu milagre não está naquela palavra de desmotivação que lançaram contra você, não, o teu milagre não está na boca das pessoas, mas o teu milagre está na palavra de Jesus, na pessoa bendita de Jesus. E essas pessoas que repreenderam, Jesus dá uma lição para nós, vai lá e chama aquelas mesmas pessoas que mandaram você se calar, aquelas mesmas pessoas que tentaram calar a tua voz, para que você não chegasse no milagre, para que você não alcançasse o milagre, para que você não tocasse no seu milagre. Essas pessoas, elas vão ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida e vão glorificar a Jesus. Então fica firme, meu irmão, essa é a palavra que Deus tem para o nosso coração nessa noite, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Eu quero orar com você que está na sua casa, eu quero orar com você, fique em pé lá no seu sofá, você que está confortável no sofá, enquanto você fica em pé eu tomo a minha água. Nós vamos orar abençoando a tua vida. Muitos estão na corrente, mesmo online, muitos estão ainda na corrente, encerrando hoje, quem sabe.
Muitos estão começando hoje, querem começar hoje um propósito, semana que vem já vai dar para estar aqui, 15%, mas já vai dar para estar aqui, na casa de Deus. E 15% para nós é o nosso culto de sábado, então vai estar tudo, gente, sábado que vem, 15% está liberado, venha tomar ceia com a gente, vai ser uma grande bênção, eu já vou falar sobre isso. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós pregamos a Tua palavra que é viva, poderosa, eficaz, penetrante, Pai, e nós queremos Te pedir agora, Pai, entra nessa vida, entra nesse coração, Espírito Santo, que essa palavra que foi pregada, Pai, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, venha alcançar a vida de cada um dos Teus filhos. Quantos corações estão desassossegados nesse momento, Pai. Quantas famílias estão passando literalmente pelo vale da sombra da morte. E agora nessa oração, Pai, eu quero interceder, meu Pai amado, pelos nossos pastores que sofrem. Quantos pastores, nossos amigos, companheiros de ministério estão morrendo? Quantos estão lutando pela vida, meu Pai? E nesse momento eu estou orando pelo pastor Eduardo Zdrojewski, Pai, que o Senhor dê a total e completa restauração para o Teu filho, esse guerreiro, esse homem do Senhor, esse servo separado, Pai, que tem sido bênção para esta igreja, uma verdadeira coluna para a igreja quadrangular no Brasil, em especial para esse estado e para essa cidade. Oramos pelo pastor Jorge Basso também, Pai, que está internado, meu Deus, necessitado de um milagre, que essa febre cesse, baixe, meu Pai, na vida do Teu filho, que é um dos nossos líderes no estado também. Pastor Jefferson Regula, o Xixo, meu Pai, o seu pai, pastor João Regula, enfim, meu Pai, que o Senhor esteja alcançando também nosso irmão Luiz Rigoni, que nós temos recebido notícias boas, tem se recuperado, meu Pai, que a Tua boa mão esteja sobre a vida dos Teus filhos, dando recuperação para eles, meu Pai, para que nós possamos testemunhar para a glória do Teu nome. Alcança esta casa, alcança o Teu filho, meu Pai, a Tua filha, alcança essa família, meu Pai. Põe em ordem, Pai amado, tudo aquilo que está em desordem na vida desta família, meu Pai. Ajuda os Teus filhos a vencerem esse tempo difícil, Pai, pois nós estamos os abençoando nessa noite e o fazemos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Tua verdade, abre os meus olhos para que eu possa ver o Teu amor sobre mim. Me faz conhecer os Teus caminhos, guia-me na Tua verdade. Abre os meus olhos para que eu possa ver o Teu amor
de tuas asas é minha casa.